eu, antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer ao senador Paim, porque fez a permuta comigo. Eu não estava inscrita na ordem, era uma das últimas oradoras, mas não podia perder a oportunidade, neste momento em que estamos vivendo de grandes turbulências aqui no Senado, recai sobre esta casa grandes responsabilidades, uma pauta extensa, polêmica, complexa e até difícil, diante de projetos igualmente polêmicos e complexos que exigirão de nós sabedoria, sensibilidade para podermos fazer o que for melhor para o país. Não poderia deixar aqui de trazer a esta tribuna, a este plenário, o debate de mais uma questão polêmica tramitando nesta casa. Venho para tratar especificamente da medida provisória da educação, ou da medida provisória do ensino médio. Ela visa, entre outras mudanças, modificar o currículo escolar dos nossos jovens que estão no ensino médio. Antes de mais nada, lembrando que temos hoje um ensino médio que exige dos nossos alunos que eles aprendam, ou pelo menos finjam que aprendam, 13 disciplinas por ano, numa carga horária dia de 4 horas. Esta medida provisória, além de visar e gradativamente incorporar o ensino em período integral nas escolas públicas, atendendo o que diz o Plano Nacional de Educação, que determina que até 2024 nós tenhamos que ter 50% dessas escolas oferecendo aos nossos jovens ensino em período integral, também flexibiliza esse currículo, dando alternativa para os nossos jovens, a partir da metade em diante do ensino médio, de optar fora as matérias obrigatórias, como português, como matemática, como uma língua estrangeira, optar pelas matérias que tenham mais aptidão e mais a ver com o futuro próprio, o futuro desses jovens cidadãos. Além disso, tem uma política de fomento, onde a União, embora não tenha responsabilidade de colocar recursos no ensino médio, cuja responsabilidade é do Estado ou dos Estados federados, esta medida provisória cria uma política de fomento, garantindo, nos primeiros 4 anos, para cada nova escola em período integral dos Estados, um aporte financeiro por cada aluno que terá, a partir de então, as suas 4 horas diárias repassadas para as 8 horas, perfazendo o período integral. Como disse, é uma matéria polêmica. Não tenho como exaurir a matéria em apenas 5, 10 minutos, mas gostaria apenas, numa preliminar, de passar para o Brasil, uma vez que nós estamos vendo debates de diversas formas, uns a favor, outros contra, apenas trazer para o Brasil a medida provisória como ela é, nada mais, nada menos. Nem salvadora da pátria, nem carrasca da educação, nem vilã, nem mocinha. A medida provisória é polêmica na sua forma, talvez deveria ter vindo por um projeto de lei em regime de urgência, mas a medida provisória está aí. Ela é limitada em relação ao seu conteúdo, sim. Ela não resolve os problemas mais graves da educação no Brasil, como a valorização dos professores, como aportes orçamentários ou mesmo aumento percentual de investimentos na educação. Ela trata única e exclusivamente do ensino médio, não trata do ensino fundamental, não trata do ensino infantil e muito menos universitário. Mas ela é, acima de tudo, e é assim que eu vejo a medida provisória, ela é um avanço. Ela é um avanço porque ela é, antes de tudo, um gesto do governo federal de trazer ao Congresso Nacional o debate. Eu vejo muitos jovens que estão aqui, talvez, num primeiro momento, não vão concordar com o que eu estou dizendo, mas quando se aprofundarem na matéria, nas escolas, feitas pelos próprios professores, vão ver, repito, que se a medida provisória não é salvadora da educação, ela também não é o carrasco que nós pensamos. Ali estabelece, antes de tudo, e é inquestionável, que o aluno tem que aprender aquilo que ele
ele tem aptidão. 13 disciplinas num único ano é uma insanidade pedagógica. Nós fingimos que ensinamos e os nossos jovens fingem que aprendem. Não conheço lugar nenhum no mundo que tenha 13 disciplinas num ano com apenas 4 horas diárias. Além das matérias básicas e obrigatórias, o que determina a medida provisória, se for aprovada, que nos estados, os alunos nas assembleias legislativas vão debater e vão decidir o que é melhor para si. Lá eles vão definir quais são as outras matérias que eles acham que tem que fazer parte do sistema de ensino curricular do seu estado. Nós estamos falando em passar de 800 para 1.400 horas o ensino médio. Dessas 1.400, 200 horas são flexíveis. Os alunos vão entrar no debate. Ninguém vai colocar de goela abaixo, como estão dizendo. E o foro competente não é aqui, embora o Senado Federal esteja aberto para a juventude. Uma vez aprovado, são nos estados que estará sendo levada a discussão a questão de quais matérias continuarão obrigatórias e quais matérias que serão alternativas. E quem vai escolher não é o professor, não é o senador, não é o deputado, é a juventude, o centro acadêmico, a comunidade acadêmica, juntamente orientado, claro, pelas secretarias de Estado e pelos professores. Quero dizer que, embora polêmica, a medida provisória ela é constitucional. Ela tem os dois pressupostos constitucionais muito claros. Tem a relevância, porque da educação depende o futuro deste país, e tem o requisito da urgência. Ou alguém discute aqui a relevância e importância da educação para o país. A educação prepara o jovem, transforma o jovem em cidadão, dá a ele a garantia de poder bem exercer seus direitos e obrigações. E este jovem cidadão, no futuro, vai transformar e desenvolver o país através do seu saber e do seu conhecimento. A relevância é porque o Brasil está doente e a educação é a cura para todos os males. A relevância é que, se nós tivéssemos um país mais educado, no sentido de ter inserção de todos os jovens nos cursos profissionalizantes ou no ensino universitário, nós teríamos uma outra geração de trabalhadores. Hoje, um trabalhador brasileiro vale, na proporção do seu rendimento, um quarto, 25% do que vale um trabalhador de grandes potências, porque lhe falta o instrumento, a ferramenta mais sagrada, que é do saber, do conhecimento. Isso impacta na sua produção na indústria, que, consequentemente, vai ter uma competitividade menor com outras indústrias de outros mercados e, com isso, tem alteração no preço. Não consegue competir com produto internacional e não conseguimos salvaguardar a indústria nacional. Mais do que isso, a educação é relevante porque ela tem condições, e não é clichê, isso está na Constituição, um dos primeiros artigos da Constituição, quando fala que o Brasil é uma república federativa. Lá está claro que um dos princípios da republicanos é o princípio, como objetivo, de erradicar a miséria. Não há como erradicar a miséria a não ser através da educação, garantindo aos jovens, aos filhos dos ricos, as mesmas garantias e oportunidades aos filhos dos mais pobres. E só através da educação de qualidade, no mesmo nível, isso é possível. A educação, ela é relevante para o país e a solução para todos os problemas, porque ela é capaz de erradicar a miséria. Talvez não a pobreza, mas a miséria. Ela é capaz de fazer com que uma sociedade se torne mais ética, menos corrupta, e a corrupção no Brasil não está só no Congresso Nacional, não só está na classe política, ela começa lá de baixo, ela está no momento em que se fura a fila numa agência bancária, quando se não devolve o troco corretamente a um idoso, quando alguém, sabendo de um aposentado que não tem alguém na sua família, furta o seu cartão e saca todo mês a aposentadoria ou a pensão. A educação, ela é fundamental, ela erradica a miséria, ela garante uma sociedade mais ética e ela dá o suporte econômico para um país, ela garante um país economicamente forte. Senadora Simone, só uma parte sem querer atrapalhar, para registrar a presença dos seus conterrâneos lá de Mato Grosso do Sul, da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, de Bonito, Mato Grosso do Sul, que nos visitam.
É um prazer, senador. Eu não sabia que estava me dirigindo pessoalmente ao futuro do meu estado de Mato Grosso do Sul, que é essa juventude. Levem um abraço do Senado Federal ao nosso querido estado, a nossa cidade de Bonito, uma das mais belas do mundo, um dos roteiros turísticos internacionais do Brasil de mais visibilidade. Um grande abraço a vocês e um bom retorno. Obrigada, senador Cidinho, pela oportunidade que tive de saudar os meus conterrâneos. Mas estava falando da medida provisória, que é polêmica, sim. Polêmica na sua forma, mas que nós temos que aproveitá-la para fazer o debate que nós não fazemos no plenário e no Congresso. Porque, senador Regufe, educação nunca foi agenda prioritária do Congresso Nacional. Temos alguns poucos senadores que carregam no peito esta bandeira. E aqui faço uma homenagem ao Distrito Federal, porque temos o senador Cristóvão Buarque como nosso baluarte da educação, sempre nos ensinando no que se refere à importância da educação para o Brasil. E ela é urgente. É urgente porque a urgência não está apenas nos números, a urgência não está nos números, a urgência está nas ruas. Nós temos aí a geração neném, que era de 13% em menos de 10 anos, hoje é de 20%. Jovens que não estudam e nem trabalham, porque quando chegam no ensino médio e percebem que tem uma carga curricular que não tem nada a ver com a sua vida, com a sua aptidão, com a sua capacidade, com aquilo que querem para a sua vida, eles são desmotivados e saem dos bancos escolares. A urgência está, sim, nos números, nas escolas, nas ruas. Está no IDEB, que teve a média 3,7 em matemática e português, voltando aos idos, pior do que os idos da década de 90. Hoje, os nossos jovens aprendem menos matemática e português do que eu quando estive no ensino médio. Além de tudo isso, pelos números que estão aqui, 75% dos nossos jovens, eles não têm um ensino no sentido de conseguir assimilar aquilo que estão aprendendo. 75% dos nossos jovens estão abaixo da média nacional. Por tudo isso, antes de dar a parte ao senador Zé Medeiros, eu quero dizer com muita tranquilidade que, embora a medida provisória, na sua forma, não seja ideal para se discutir a educação, talvez seja o único instrumento que faça abrir um canal de diálogo e debate nesta casa. Duvido, se a medida provisória não estiver, que o governo federal não tivesse trazido a medida provisória, nós não estivéssemos tendo os debates acalorados que estamos tendo nas audiências públicas. Eu mesma não estivesse aqui. Por quê? Porque no momento de crise não se fala em educação, mas pior ainda, no momento de fartura, de pleno emprego, aí é que ninguém quer discutir educação. Então, se a medida provisória não veio da forma certa, ela no conteúdo, se ela é polêmica, se precisa ser aperfeiçoada e precisa ser aperfeiçoada, o governo não vai ter a medida provisória aprovada sem alteração. Nós iremos alterá-la para aperfeiçoá-la. Iremos ouvir a comunidade acadêmica, os professores e alunos. Se a medida provisória precisa ser aperfeiçoada, é uma coisa, mas que ela precisa ser aprovada para que possamos avançar de alguma forma, dar um gesto propositivo e positivo para a sociedade, acalentando e levando um estímulo e uma luz de esperança para os nossos professores e para os nossos jovens e para os nossos alunos, eu não tenho dúvida de que precisa ser. Eu passo a palavra com muita honra ao senador José Medeiros, em seguida ao senador Regufe. Senadora Simone, Vossa Excelência foi muito feliz e digo mais, essa medida provisória está se tornando polêmica por causa da enganação, da rotulação e da mentira. Mas como toda mentira tem perna curta, se Vossa Excelência me permitir, eu vou colocar aqui um áudio. Está mais do que claro que precisamos fazer uma grande reforma no ensino médio, começando pelo currículo. É preciso implantar uma mesma base curricular para as escolas de ensino médio, pois só assim será possível estabelecer metas e prazos a serem cumpridos. Também é preciso repensar o seguinte: hoje o aluno do ensino médio tem 12 matérias, o que já é bastante excessivo. Se reprova em uma, ele tem que fazer as 12 novamente. Isso é um desestímulo e uma das causas da evasão nesse nível de ensino. Nossa proposta é adotar o mesmo sistema do ensino superior, onde o aluno só tem que repetir a matéria na qual foi reprovado. Além disso, precisamos diminuir o número de matérias e atualizarmos alguns temas de estudo de acordo com as necessidades do mundo atual.
do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Não tem nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai. Então, senadora Simone, Vossa Excelência faz parte da Comissão de Educação. Veja bem que é justamente os temas que estão sendo criticados pela base da ex-presidente Dilma. Estão criticando, dizendo que o presidente está tirando filosofia e sociologia para acabar com o espírito crítico e tudo. Na verdade, está se dando a oportunidade dos alunos escolherem. Vossa Excelência, não vou ser repetitivo aqui, Vossa Excelência explicou. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão confundindo. Eles estão confundindo, perderam o governo e agora estão confundindo a cabeça das pessoas. Por quê? Qual o objetivo disso? Não se trata de querer uma melhor educação. O que está em jogo aqui é tentar se redimir, é tentar voltar como partido no braço do povo. E para isso estão querendo enganar o povo mais uma vez. Obrigada, senador Zé Medeiros. Senador Regufe, com muita honra. Senadora Simone, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela conduta aqui nessa casa, pela postura que está tendo como parlamentar, que vem orgulhando o seu estado do Mato Grosso do Sul aqui nessa casa. Em segundo lugar, eu quero falar aqui um pouco sobre essa questão da educação que Vossa Excelência muito bem está colocando no seu pronunciamento. A educação, para ela ser prioridade de fato, ela tem que ser prioridade no orçamento. Porque se ela não for prioridade no orçamento, ela não é prioridade de fato. Claro que não é só o orçamento. Precisa também modificar algumas coisas no ensino que a gente tem no país. Nós temos que buscar uma qualidade melhor do ensino. Mas precisa também melhorar no orçamento. E eu falo com maior tranquilidade, porque eu votei favorável, quando era deputado federal, ao projeto que colocava 10% do PIB em educação. Votei favorável a que 100% do bônus, dos royalties e bônus de partilha do pré-sal sejam destinados exclusivamente para a saúde e educação pública, educação básica. Então, e nas minhas emendas ao orçamento, que é uma coisa que depende só de cada um de nós, porque cada um coloca as emendas onde quiser. As minhas, desde que eu era deputado distrital no Distrito Federal, eu sempre, todos os anos, concentro as minhas emendas em saúde, educação e segurança, com uma grande parcela dos recursos na educação básica desse país. Por exemplo, colocando para a construção de escolas de tempo integral aqui no Distrito Federal. E hoje as emendas têm caráter impositivo, portanto, o governo é obrigado a executar. E isso só depende de cada um de nós. Então, uma grande revolução que depende do Congresso, aí não depende do governo, porque tem coisas que dependem do governo, mas isso depende do Congresso, é aumentar os recursos para a educação. Claro que tem que tirar de outras áreas, porque não tem como aumentar mais a carga tributária para o contribuinte, não é correto. O Brasil já tem uma carga tributária excessiva, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Não é possível que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades. Sempre digo isso. Com uma carga tributária menor que a brasileira, e o Brasil não consiga. Agora, nós temos que tirar, nós temos que reduzir a máquina do Estado, temos que reduzir o número de ministérios, temos que reduzir o número de secretarias, temos que reduzir o número de... tem que acabar com essa quantidade de carros oficiais na máquina, toda a máquina pública, reduzir o número de passagens e diárias, se gasta muito com passagens e diárias, se gasta muito com cargos comissionados, com terceirizados na máquina pública, com publicidade. Então, existe muito de onde tirar para colocar em educação e em saúde. É aí que tem que ser feito, no orçamento. E aí, cada um de nós aqui pode, com as suas emendas, direcionar as suas emendas para a educação. Quero, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. E acho que uma coisa importante é a gente discutir o currículo realmente que vai ser oferecido ao aluno. O currículo hoje que é oferecido ao estudante é o mesmo currículo que os nossos avós estudaram. O mundo mudou e o currículo não mudou. Eu apresentei
aqui nessa casa um projeto que cria a disciplina cidadania nas escolas. Tão importante quanto a escola ensinar matemática e português, é a escola ensinar a criança a ser cidadã. Ensinar ali direito constitucional, noções de direito constitucional. A população não conhece sequer a lei maior do seu país, que é a Constituição Federal. Como é que vai... Uma população que não conhece seus direitos não tem como exigi-los. Isso tem que ser ensinado na escola. Isso é tão importante quanto matemática e português. Se ensinar qual é a função de um deputado, qual é a função de um senador, qual é a função de um governador, qual a distinção de uma função para outra. Isso tinha que ser ensinado na escola. Se ensinar noções de educação fiscal, por que é importante a pessoa exigir uma nota fiscal, noções de direito do consumidor, para que a pessoa possa buscar os seus direitos. Então, eu acho que isso tem que ser ensinado na escola. Isso é um mundo moderno, e é o que a gente pensa de cidadania moderna. E isso começa na escola. Agora, é preciso fazer essa discussão a fundo, porque a discussão não caminha para aí, a discussão caminha para outras áreas, mas não para que a pessoa saia dali um cidadão melhor formado, e que ela use que ela receba aquele conhecimento que ela vai usar para a vida, e que hoje não é ensinado na escola, e a escola não discute isso. Desculpe aí me estender demais no pronunciamento, é um prazer, mas quero mais uma vez parabenizar Vossa Excelência por ter trazido esse tema aqui e dizer que a educação ser prioridade no orçamento, isso depende de cada um de nós e depende de como a gente faz o orçamento, inclusive com as emendas individuais ao orçamento, que cada um tem o direito legal de fazer. Agradeço, senador Regufe. Antes de passar a palavra ao senador Moca, só para eu não me perder, porque eu acho que os dois senadores contribuíram muito para a minha fala, eu gostaria aqui de, complementando o que o senador Zé Medeiros falou, senador, educação não pode ter bandeira, não pode ter partido, né? Eu não sou do PMDB quando discuto educação. Eu não sou do PT quando discuto educação. Eu não sou do PSDB quando discuto educação. Porque se educação é a cura para todos os males, é o antídoto que nós precisamos para resolver, repito, o problema da erradicação da miséria, diminuição da desigualdade social, garantir uma sociedade ética, justa, fraterna, com uma economia, um país economicamente forte. Na realidade, a educação só tem uma bandeira, é a bandeira do país. É isso que rege a nossa vida parlamentar e tem que reger aqui. Então, quando o senador Zé Medeiros colocou aqui uma fala da ex-presidente Dilma, me lembrou que eu tenho que complementar aqui, senador, que a medida provisória ela não inventa a roda. Ela não está fazendo nada mais do que foi amplamente discutido pelo CONSED, que é Conselho Estadual dos Secretários Estaduais do Brasil, a Undine, que é a União de Diretores Municipais sobre educação, o que já está no Plano Nacional de Educação, que levou 4 anos para ser aprovado, mais 4 antes para ser discutido. A medida provisória vai ao encontro do que está na LDB, aprovada há 20 anos atrás, levou 8 anos para ser reformulada e aprovada. Então, o que a medida provisória está precisando apenas é de boa vontade de todos nós, que nós deixemos de lado as nossas diferenças partidárias, que possamos aperfeiçoar a medida provisória. E aí, indo aqui na fala do senador Regufe, agradeço as palavras, senador, mas não poderia deixar de agradecer por tudo que falou. É claro que precisamos de recurso. Eu comecei a minha fala dizendo que nós temos que entender a medida provisória como ela é. Ela é limitada, ela só trata do ensino médio. E agradeço, Vossa Excelência, por todas as considerações, sempre muito feliz quando coloca, inclusive em relação ao currículo, porque a flexibilidade do currículo é justamente para que cada estado, ouvindo os alunos, são eles que vão dizer e não nós, naquelas matérias que não são obrigatórias, porque matemática e português ninguém discute que é obrigatória, e uma língua estrangeira tem que ser obrigatória, as outras matérias que são flexíveis, em cada estado ele vai dizer o que quer aprender. Não dá para estudar filosofia e sociologia? Vamos ouvir os alunos, qual das duas é melhor? Não dá para falar de direito consumidor e direito constitucional? Qual das duas
duas disciplinas. Precisa ter uma disciplina sobre cidadania? Vamos colocar em votação para que os alunos possam dizer. É isso a medida provisória que está dizendo. Porque as realidades do Brasil são muitas. O jovem dos Pampas gaúcho, ele não tem a realidade do chimarrão que ele toma, até a qualidade de vida do IDH do seu estado é muito diferente do jovem pantaneiro do meu estado de Mato Grosso do Sul ou da comunidade indígena da Amazônia, que merece e precisa de um ensino de mesma qualidade, mas não necessariamente igual, porque as realidades são diversas. Ele vai entrar para um mercado de trabalho diferente, ele vai precisar de aptidões diferenciadas para o tipo de atividade econômica do seu estado. É disso que trata a medida provisória. Eu sei que estou falando muito, eu quero encerrar, não sem antes dar a parte ao senador Moca, mas dizer aqui, complementando, senador Regufe, que aqui, inclusive, no que se refere ao currículo, isso aqui passa pela Base Nacional Curricular. Ele fala que é o sistema de ensino do Estado que vai mexer. Então, quando a gente vê muitos jovens falando de medida provisória da educação, eu espero que os seus professores, que os diretores, aqueles que estão orientando essa juventude, seja desprovida de paixão partidária ou ideológica, que pensem e reflitam. Como professores que são, e eu fui professora por 12 anos, e sei da paixão dos professores pela educação, e de forma isenta, mostrem para os jovens o que é a medida provisória do ensino médio, para que eles debatam com imparcialidade e possam aí sim dizer se são favoráveis ou contra. Eu concedo, se me permitir, senador Cidinho, para encerrar, o senador Moca me pediu a palavra, eu concedo a palavra ao senador Moca para poder encerrar a minha fala. Senadora Simone Tebet, você é muito objetivo. Senadora, eu não tenho formação pedagógica, eu somente dei aula há 15 anos. Na minha época ainda de acadêmico e depois como médico, né? E naquela época, o que o pessoal hoje falar, mas o cara não tem condição nenhuma de dar aula. Mas quem dava aula no Colégio Dom Bosco, onde Vossa Excelência estudou, eram notadamente os acadêmicos de engenharia, os acadêmicos de medicina, que davam aula de física, de química, de biologia, de matemática. E me parece que o ensino não era um ensino ruim, até porque nos vestibulares o colégio sempre ficava, se não o primeiro, entre os primeiros. Na verdade, sempre foi os primeiros. Só que eu acho que aquilo era um ensino dirigido. Aquilo era um ensino para quem ia fazer vestibular. Então, às vezes, eu me perguntava, um aluno que vai fazer advocacia, ele tinha que ficar ali, eu estou falando de grade curricular, ouvindo e assistindo aula de química, física, ele não tinha para ele objetividade nenhuma. Eu penso que o que mais tem que se discutir é exatamente isso, dar oportunidade para o aluno que vai fazer um curso na área de humanas, que ele faça, ou que a escola, o Estado diga, não, a área de humanas, as matérias prioritárias serão essas, que terão a ver com a sua futura carreira. Quem vai fazer engenharia vai ter mais matemática, física, química. Quem vai fazer medicina, biologia, química, física. Eu acho que isso é que é importante. E eu acho que, fundamentalmente, entre outras coisas, mas a medida provisória, no meu modesto entendimento, ela trata exatamente de dar liberdade para que o aluno não fique com 13, 14, 15 matérias, sendo que, às vezes, ele poderia ficar com 6 matérias e aquelas que serão necessárias para a sua futura carreira. Muito obrigado pela parte. Obrigada, senador Moca, em homenagem a Vossa Excelência, que foi meu professor de Química, embora não seja pedagogo, e posso dizer que, embora não tivesse eu nenhuma aptidão para exatas e nem para Química, né, tive no professor Moca todo o suporte necessário para entender a matéria e poder, juntamente com outras disciplinas, inclusive ministradas por professores
professores que não tinham licenciatura plena nem pedagogia passar, na época, na segunda melhor faculdade de Direito do país, na única, inclusive, qual prestei, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa disputa ali de mais de 3 mil jovens entre os 40 melhores, eu não sei qual foi aí a seleção, porque tinham 40, 50 vagas, eu estive entre elas, numa demonstração de que nós temos aqui, o apelo que faço ao encerrar, que nós possamos aqui estar com o coração aberto para discutir essa matéria, que nós possamos estar desprovidos de qualquer preconceito no que se refere à educação, para podermos avançar nessa questão tão polêmica. E encerro com muita convicção, dizendo que sei que a medida provisória, como disse, não é a salvadora da pátria. Sei que a educação de qualidade passa por aquilo que custa menos e tem mais eficácia e eficiência lá na ponta, que é a valorização do professor. E com isso eu quero dizer que, passada a medida provisória do ensino médio, aprovada com as alterações que precisam ser aprovadas, ouvindo professores e ouvindo os nossos jovens, para podermos aperfeiçoar, que venha, tomara, que venha em 2017 para o Congresso Nacional outra medida provisória da educação. Essa, a medida provisória da valorização do professor, com garantia de um salário digno, com piso no nível do ensino universitário, de qualquer profissional de ensino universitário, que garanta pós-graduação gratuita para esse professor, que venha mais medidas provisórias, se isso significar nós aprovarmos de imediato aquilo que for bom para a educação e evitarmos passar 8, 10 anos, como aconteceu com a LDB, como aconteceu com o Plano Nacional de Educação, sem demérito nenhum, precisava passar por isso. Eu quero dizer apenas que o futuro do Brasil já chegou. A janela de oportunidades, senhor presidente, deste país está começando a fechar. Daqui a exatos 15 anos, senadores, nós teremos uma população de idosos ou de meia-idade acima de 60 anos, e eu estarei entre elas, muito maior, daqui 15 anos, do que brasileiros, brasileirinhos e brasileiras de até 14 anos. Em menos de 40 anos, nós teremos uma população de idosos acima de 60 anos muito maior do que a população de jovens e adultos até 30 anos. Serão estes a sustentar todos nós. Só há um meio, através de uma educação de qualidade. Muito obrigada, senhor presidente.